que nós vamos aprender hoje? Ó, uma mini zelo. Eu nem coloquei ela com o nome de mini zelo, mas ela ficou bem parecida, né? Uma mini zelo, ó, uma farmacinha com visor. Olha que lindo, gente. Até deu uma amassadinha aqui, ó. Uma farmacinha com visor. E ela tem o visor dos dois lados, ó. Nós vamos aprender. É muito gostosinha de fazer. E ela tem essa aba, ó, com um bolsinho, que dá pra colocar aqui o termômetro. Até coloquei aqui alguns itenzinhos. E é uma farmacinha super charmosa. Essa daqui já é mais compacta. Ela ficou com uma medida final de 22 centímetros. 22 por 18. E aqui de 6 de profundidade ela ficou. Uma peça assim, pra colocar o essencial. Eu até coloquei aqui dentro, ó, um antitérmico, um xaropinho, uma bombinha, um Dramin, né, que é aquele pra enjoos, e um outro remedinho aqui que eu não lembro qual que é, um aerolim. Então eu coloquei aqui, ó, cabe realmente poucos remédios, aquele básico pra levar ali num passeio rapidinho, né? E é uma peça muito útil e, gente, extremamente vendável, principalmente quem trabalha com nicho de maternidade sabe que farmacinha sai muito. Preparei com a primeira página com as fotos da peça para ficar fácil de você organizar o molde aí no seu ateliê. O meu já tá até montado aqui, ó, mas tem o molde para você usar para cortar o plástico visor, para as partes de baixo e de cima, ó, do canal do zíper, tudo separadinho. Tem na primeira página bem explicadinho como que você monta o molde, tá tudo aqui bem explicadinho. É só unir aqui pela área cinza e aí você vai ter os moldes tudo no tamanho real. E tem também as medidas nele, né? Então se você não conseguir imprimir, pega as medidas que já tá tudo no molde e reproduz aí o molde no seu ateliê. Então vamos lá, nós vamos começar preparando a aba de fechamento, tá bom? Eu deixei pra vocês no molde. Vocês vão ter o molde, tem todas as medidas nele e ele tem marcado também a posição para o bolsinho da aba, que é esse de telinha que nós vamos fazer. Tem a medida de quanto que você vai recortar de tela vôlei, anotadinho aqui. Então eu já cortei o meu painel, que já estava no formato do molde, facilitou bastante a minha produção. E é um tecido, o meu painel é tecido 100% poliéster, que tem sublimação em tecido 100% poliéster, tricoline e uma manta R2. Ou tricoline e um TNT 150, um TNT 80, tricoline e uma sarja, tricoline e uma entretela de tecido, uma entretela de papel, tá? Usa um estruturador da sua preferência, mas precisa ter uma estruturação, senão vai ficar muito molenga e não vai ficar bonita a sua peça, tá? Então você vai colocar o tecido, se for um tricoline com manta R2, tecido, manta R2, corta um pouco maior que o seu molde, faz lá o seu matelacê, o seu quilting, fixando tudo no forro. Pode ser bagum, pode ser plástico leitoso, pode ser o nylon 600, o tricoline mesmo, sem estrutura, pode ser o tricoline. Aí se você quiser, para ficar mais bonitinha e mais armadinha, põe uma entretela bem leve no forro, que você vai ver que fica muito melhor o seu acabamento. Depois que você começar a usar estruturação também no forro das suas peças, você vai ver o diferencial que você vai começar a trazer para os seus clientes. Então eu tô aqui com o meu tecido principal, cortado no tamanho do molde, e com o meu forro, que eu cortei só na altura aqui, ó, no tamanho, mas a largura, e até aqui os arredondamentos aqui eu não fiz, tá? A largura ficou um pouquinho maior. Cortei a minha medida de tela vôlei, que tá anotadinha no meu molde, e vou começar trabalhando aqui com o meu forro, então, prendendo aqui no meu forro. Vou pegar a minha tela vôlei e eu vou usar o viés boneon para fazer o acabamento. Pode ser viés de gorgurão, viés de armarinho, ou uma tira de tecido, pode cortar uma tira de sintético com 2 centímetros de largura para fazer esse acabamento, tá? Pode usar aí o material que você preferir. Se quiser fazer com tecido, eu vou pegar o meu viés, vou abraçar aqui, ó, de forma que já pega os dois lados e vou passar. Tanto aqui, ó, de um lado quanto do outro. Essa minha tela vôlei tem 14 por 15. Eu vou passar aqui, ó, nessa largura de 15 centímetros dos dois lados, tá? Ó, passei o viés aqui dos dois lados
E agora eu vou pegar a minha medidinha de zíper, vou colocar o meu viés. Se você olhar o zíper, ó, não sei se vai dar pra ver bem no vídeo, mas você vai ver que ele tem, ó, depois da cremalheira, ele tem um espacinho que a trama aqui do zíper, ela é mais fechadinha. Esse espaço que tem aqui, ó, você vai ver que é mais ou menos uns 4 milímetros depois dos dentinhos pra cá e aqui do outro lado também. Essa diferença que você vê na própria trama aqui, ó, desse tecido do zíper, é o espaço suficiente para correr o carrinho do zíper, o cursor, tá? Então, você vai colocar essa margem aqui bem alinhada aonde começa essa diferença aqui do zíper, tá? E aí a gente vai prender aqui no lugar. Ó, aqui em cima eu abracei e costurei do mesmo jeito que eu fiz aqui na minha tela vôlei e vou entrar com o meu cursor, ó. Encontrei o centro e fiz aqui, ó, dobrei também que eu vou colocar a minha etiquetinha. E aí eu fiz um vinco aqui encontrando o centro, vou colocar a minha etiqueta mais ou menos uns 5 centímetros acima da borda, ó. Vou pegar a minha fita, vou colocar aqui, ó. Então vamos lá, ó, já coloquei a minha etiquetinha aqui e vou colocar agora o meu bolsinho aqui no meu forro. Você vai ter no molde a posição para o bolso da aba. E aí você pode até dobrar aqui, ó, nessa marcação, usando o seu molde. Eu cortei o meu forro no tamanho aqui do meu molde. Vou alinhar aqui então, ó, bem certinho, dobrei essa aba aqui, ó. E aí eu posso usar ele como marcação aqui, ó. Posso usar o próprio molde para marcar aqui a posição. Tem também a medida anotada aqui para vocês, tá? Que aí você pode usar a sua fita mesmo para posicionar e riscar ou marcar aqui, né? Eu vou só posicionar minha fita aqui, ó. É 5 centímetros acima dessa margem, ó. Vou posicionar aqui e vou fazer uma costurinha prendendo aqui e aqui. E aí esse bolsinho já vai estar pronto. Ó, sempre que a gente cortar a lateral aqui, ó, pega o isqueiro na parte azul, que é pra não ficar preta, não ficar aquela marca de queimado, tá? E ó, a gente sela bem pra ele não ficar desfiando e estragar a nossa peça. Vou pegar agora a minha medida pra alça. Eu tô usando aqui uma medida de 6 centímetros. Pra fazer a alça, eu tô usando 6 centímetros por 24, tá? 6 centímetros por 24. Se você quiser, pode usar a alça pronta, aquela alça 100% poliéster, tá? Não tem problema, 100% aquela alça chique. Você pode usar ela com 3 centímetros. Eu tô usando aqui do painel sublimado. O painel vai também com essa medida aqui para a alça, tá? Nas cores combinando. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Primeiro, sela, corta ele vai já riscado no formato do molde, você só precisa recortar, refilando aqui nesse tamanho, tá? Mas ele já vai riscadinho pra você no tamanho do molde. E aí, ó, nós vamos selar essa bordinha aqui, ó. Lembrando que o tecido da sublimação é um tecido 100% poliéster. Então, se tiver alguma parte que estiver desfiando e dificultando aí pra você o trabalho, é só você passar o isqueiro e ele sela aqui e fica ótimo pra você trabalhar, tá? E aí, o que eu fiz? Aqui no avesso, eu passei cola de contato. Se você não gosta de cola de contato, não tem problema. Use uma fita dupla face. Só se preocupe em usar uma fita dupla face que seja transparente. Não pode ser aquela branca de papelaria. Tem que ser uma fita dupla face transparente, tá? Mas você pode usar a fita dupla face para fazer isso aqui. Passei a cola de contato, deixei evaporar. E aí eu fiz uma marcação aqui, ó, no centro. Fiz com um lápis mesmo a marcação do centro. E aí, o que eu vou fazer? Vou trazer essa bordinha aqui para o centro, ó.
Vou dobrar. Passei a cola de contato em toda a área do avesso. E essa é uma questão muito bacana também do painel sublimado. O painel, ele vai dublado, né? Como eu já falei pra vocês, ele vai dublado, então vai colado de forma permanente em um nylon 600. O nylon 600 é um nylon e um plástico atrás. Então ele é impermeável. A cola de contato que eu passei aqui atrás dessa minha alça não vai manchar o meu tecido da frente. Você pode passar a cola de contato no avesso do painel sublimado estruturado, tá? Então o painel que vai para você é estruturado e você precisar passar cola de contato para acrescentar mais uma estrutura. Na aula da maleta Zelo, inclusive eu mostro isso detalhadamente, você pode fazer sem preocupação nenhuma, ó, não mancha, tá bom? Então, ó, colei, fixei bem ele aqui, e aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer a costurinha com margem de meio centímetro aqui, margem de meio centímetro aqui, depois eu vou fazer outra costurinha paralela, vou mostrar pra vocês, ó. Primeiro eu vou fazer essa com margem de meio centímetro. Pra fazer esse pesponto aqui, eu tô usando um ponto tamanho número 4. Ó, fiz uma costurinha aqui com margem de meio centímetro e fiz aqui também. Agora eu vou fazer outra com margem de meio centímetro dessa última costura pra cá e depois margem de meio centímetro dessa pra cá, tá? Nós selamos com o isqueiro o nosso tecido 100% poliéster aqui, então ele não vai ficar desfiando aqui embaixo. E olha que alça mais bonitinha que a gente fica e super reforçada, e essas costuras ainda dão um charme, dão um acabamento. E agora eu vou posicionar essa alça aqui no meu tecido principal da aba, antes de colocar no forro. E aí, ó, nós temos no molde a posição da alça, tá? Eu posso usar o próprio molde aqui, ó, vou dobrar ele. Alinho essa margem aqui em cima. Alinho aqui, margem com margem. E vou fazer uma marquinha aqui, ó, bem pequenininha aqui do lado, ó. Uma aqui e uma aqui. Por quê? Essa posição que tá marcada aqui no molde, da posição da alça, é a posição central da alça. Então, nós não vamos colocar a alça para baixo ou para cima. Nós vamos colocar ela centralizada com essa marcação. Pego a minha alça, dobro ao meio. Pode até fazer um pique aqui, ó. Vou posicionar aqui e vou fazer uma costurinha de segurança. Bem na bordinha. Costura de segurança é aquela que é bem na bordinha, só para segurar no lugar e a gente conseguir continuar trabalhando. Ó, posicionei aqui, puxo aqui do outro lado, ó, centralizado com a minha marcação, e vou fazer uma costurinha de segurança. Aí aqui, o que eu aconselho vocês? Deixar a alça só assim, eu não gosto muito do acabamento. Inclusive, eu deixei assim na minha peça piloto pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Eu deixei ela assim. Mas, inclusive, eu vou fazer isso, gravar até um Reels mostrando pra vocês. Ó, se a gente colocar um rebite, muda a visão da peça. A peça vista assim e a peça vista com isso daqui presinho é outro valor agregado. E é um tempinho só que você gasta. Se você tiver finalizado, como eu finalizei aqui, usa um rebite centralizado. Ó, eu usei na minha maleta Zelo, tá vendo? Olha só. Então, se você tiver finalizado, você pode usar um rebite. Se não tiver finalizado e não tiver o rebite, uma outra forma de você fazer é costurando. Então, você pode, ó, marcar aqui a mesma distância dos dois lados. Eu vou marcar aqui, ó, 3 centímetros. 3 centímetros. Vou fazer uma marquinha aqui com uma canetinha que depois eu apago com o calor. Ó, 3 centímetros. E pra cá, 3 centímetros. Ah, outro detalhe. Aline, tecido sublimado é tecido 100% poliéster. Como é que eu vou jogar calor aí? Você pode passar o ferro bem morninho, tá? Você não vai passar o ferro mega quente.
Mas uma outra forma de apagar marcações pequenas assim é você direcionando um secador de cabelo aqui nessa área. É bem mais fácil até do que vir com o ferro, tá? Mas pode sim passar. Inclusive tem lá no site peças de maternidade que são babadores, que precisa passar depois. E você pode passar sim com o ferro na temperatura própria para poliéster, tá bom? Do mesmo cuidado que você tem para passar a roupa, você vai ter para passar o tecido de poliéster do painel sublimado. Essa aqui é uma outra opção que você pode fazer caso você não tenha aí o balancinho, não tenha o rebite, ó. Uma costurinha prendendo aqui. Além de reforçar, eu acho que o acabamento com a alça presinha assim fica muito mais bonito, tá? Então, ó, já fiquei com a minha alcinha presa aqui, ó. Charmosíssima. Então, ó, agora eu vou colocar avesso com avesso, avesso com avesso. E vou fazer uma costurinha aqui, ó, em toda a volta, prendendo o meu forro aqui no lugar, tá? E essa peça aqui eu vou fazer essa costurinha de segurança e eu vou fazer o acabamento dessa aba com o viés, tá? Ó, eu vou usar nessa maleta o acabamento com o viés Boneon, porque vocês me perguntaram na última aula que eu fiz lá no meu Instagram como que ficaria o acabamento com o viés Boneon. E aqui eu vou poder mostrar pra vocês, que eu até falei lá que eu gosto muito mais desses acabamentos feitos com o viés de armarinho, mas é possível sim fazer o acabamento com o viés Boneon. Deixa eu só fazer um teste aqui, ó, se eu consigo fazer e rebater. Isso, ó. Como que a gente vai fazer, ó? O viés Boneon, ele não tem aquelas dobrinhas, tá? Eu vou começar costurando ele aqui pelo avesso, com margem de meio centímetro. Depois eu vou jogar ele aqui e vou rebater aqui em cima, só que eu não vou dobrar ele de novo aqui para rebater. A própria bordinha dele é o que vai rebater aqui em cima, tá? É o que vai ficar exposta aqui em cima. E aí você vai começar pelo avesso e rebater pelo lado direito. E aí eu comentei com vocês que eu gosto muito mais do acabamento do viés de tecido, mas dá pra fazer assim no Boneon. Então eu deixei essa daqui pra fazer no Boneon, tá? Ó, vamos começar aqui, ó, com margem aqui, alinhadinho, e vou costurar com margem de meio centímetro, fazendo toda a volta. Pra fazer com o viés Boneon, com o viés industrial, né, que seria esse viés que já vem pronto, sem ser aquele viés de rolo de armarinho, aquele que tem as dobrinhas, para fazer com esse tipo de viés que eu tô usando aqui, tem que ser o Boneon. O viés de gorgurão, ele não se encaixa muito bem nas curvas, e aí nessas curvas aqui, não vai ficar um acabamento legal, vai ficar fazendo pregas, tá bom? Então aí, se for usar esse tipo de viés industrial, use o Boneon e não o de gorgurão, tá? Gente, vai dar... Vocês acreditam que vai faltar 2 centímetros? Espera aí que eu vou pegar outro aqui para emendar. O que a gente faz quando acontece isso? Ó, eu coloco aqui, ó, direito com direito, faço uma costurinha aqui unindo para continuar, tá? Ó, amores, agora eu vou jogar pro outro lado, ó. Joga pro outro lado. Vou trazer aqui, o que eu vou fazer? Essa margem aqui de fora vai chegar agora nessa costura aqui que eu acabei de fazer pra unir, tá? Ó, e nós vamos rebater como um viés, normalmente.
Então já tô com a minha aba prontinha, ó. Então olha só, vamos começar a preparar agora o corpo da peça. Vou reservar aqui, ó, por enquanto a minha aba, vou deixar ela aqui de ladinho e vou começar a preparar o corpo da peça, tá? Você vai ter, para cortar aí no molde, tem pra vocês o molde do plástico, ó. Tem o molde do plástico, que aí você pode fazer, ó, eu aprendi esse truque com a Tuquinha, ó. Coloca faz aquelas bolinhas com fita crepe, sabe? Pra colar. E aí cola no seu plástico pra refilar, fica bem mais fácil, porque aí eu uso ele pra cortar aqui no meu plástico cristal. Fica bem mais fácil pra cortar dessa forma. Então eu cortei 2 vezes a medida que pede no plástico cristal e você vai cortar o plástico exatamente no tamanho que tá no molde, tá? Exatamente no tamanho que tá no molde. Cortei as 2 vezes da parte de baixo e as 2 vezes da parte que vai o zíper. Você vai ver que na parte que vai o zíper, essa lateral aqui de cima ela é um pouquinho mais fina, tá? E ó, aqui vocês vão conseguir até ver, ó, esse aqui é o painel sublimado da Caracol. Na hora que tem uma bordinha mais escura, que é a marcação do tamanho do molde, do formato mesmo do molde, para você só refilar e trabalhar na montagem da peça, tá? E aí, ó, eu cortei, inclusive nem cortei exatamente no tamanho do molde, ó. Peguei aqui, eu tô usando o nylon 600 de forro. Repito, você pode usar bagum, plástico leitoso, o forro que você preferir, tá? Ó, só que eu coloquei em cima e cortei um pouquinho maior mesmo que o tamanho aqui do meu molde, tá bom? E eu vou usar, nós vamos agora começar aplicando o nosso plástico cristal. Então eu vou pegar, ó, uma parte da parte que vai o zíper. Vou pegar o meu plástico, vou colocar alinhado aqui, ó, com essa bordinha aqui, ó. Alinhadinho aqui. Vou fazer, eu prefiro assim, fazer uma primeira costurinha aqui de segurança, mas também uma questão minha é porque a minha máquina ela não agarra em plástico, porque é transporte duplo, então ela não agarra em plástico. Se você tem dificuldade de costurar em cima do plástico, já pega o seu forro direito para baixo, alinha ele aqui, ó. Já alinha ele aqui bonitinho. Prende com um prendedorzinho. Ó. Alinha aqui, prende com o prendedor, ó. Deixa tudo bem alinhadinho. Aí vai ficar o forro com o direito para baixo, o tecido principal com o direito para cima, o plástico aqui no meio, bem alinhadinho aqui nessa borda. Ele tem o mesmo tamanho que essa margem aqui. Alinha ele aqui e aí você vai costurar com margem de meio centímetro, tá? Desse jeito você não vai costurar em cima do plástico cristal, tá? Ó, não tô costurando em cima do plástico cristal, então eu não tenho dificuldade aqui. No meu caso, eu nem precisaria fazer isso, eu gosto de fazer uma costurinha de segurança, mas você pode fazer dessa forma, porque eu sei que as meninas às vezes fogem aí de ter que costurar o plástico cristal, tá? E agora eu vou pegar, ó, meu forro e tecido principal, vou jogar ele pra baixo, ó, pra cima, né, que no caso, né? Aqui, ó, eu vou vincar bem, ó. Esse meu tecido principal já está dublado no nylon 600, porque o painel da Caracol Art já vai dublado no nylon 600 para vocês. Se você for usar o tricoline, vai ser o tricoline com a manta R2, ou com TNT, ou com uma entretela, tá? Da sua preferência. E agora o que eu vou fazer, ó? Vou fazer um pesponto aqui, para ele assentar nessa posição, e vou fazer aqui, ó, uma costurinha em toda a volta, prendendo no meu forro para eu poder refilar todo esse excesso do forro, tá? Tô usando o tamanho do ponto aqui, número 4, porque eu gosto de deixar o pesponto um pouquinho maior, eu acho que fica mais bonito. Aí agora, fazendo essa volta aqui, ó, eu vou fazendo bem na bordinha, com aquela costurinha de segurança, só para já fixar o meu forro aqui no lugar, e eu vou refilar depois todo esse excesso. Fica bem mais fácil trabalhar com o forro assim, um pouquinho maior, tá?
Coloquei aqui e agora eu vou pegar o outro lado que é referente ao canal do zíper, que é o lado que aqui é mais fininho, tá? E aí eu vou pegar essa peça aqui, você vai precisar do molde mesmo se você adquirir o painel sublimado, porque é no molde que você vai ter as medidas do plástico cristal, do bolsinho interno da aba, as posições para posicionar a alça. Então pega o seu molde para você usar, mesmo se você adquirir essa peça no molde lá na Caracol Arts, tá? Então aqui eu tô repetindo o que eu fiz aqui. Posicionei a parte do zíper no meu plástico. Você vai ter 2 recortes de plástico, como tá no molde, e aí eu posicionei com essa parte aqui, ó, do meu tecido do forro. Então, eu cortei uma parte aqui do tecido principal e aqui outra parte pro outro lado, tá? Aqui, inclusive, eu acabei de ver que eu coloquei mas é 2, viu? É 2 vezes o tecido principal, 2 vezes o forro, tá? Nós vamos precisar de uma frente e uma pras costas. E aí nós vamos precisar agora colocar a parte aqui de baixo, que é a mesma coisa. Muda apenas o tamanho aqui, que ele é um pouco mais largo esse daqui de baixo, tá? E aí o que eu tô fazendo, ó? A medida do plástico cristal que você tem aí, ela tem a mesma largura que esse dentinho que tem aqui, ó, na necessaire. Tá vendo esse dente que tem aqui? É a mesma largura da sua medida do plástico cristal. Então eu tô colocando o plástico cristal. Agora eu tenho um lado direito dele, porque eu já coloquei aqui uma parte da minha necessaire. Então vai ser direito para baixo. E aí eu pego o meu forro, vou colocar também com o direito para baixo. O meu forro eu cortei um pouco maior que o tamanho do meu molde, para depois fazer o que eu fiz aqui, ó, esse pesponto em volta e refilar todo o excesso, tá? Então, dessa forma, eu tô embutindo essa lateral do meu plástico aqui no meu tecido principal, tá bom? Então, por isso que eu tô fazendo dessa forma. Pego o meu plástico, alinho aqui nesse dente aqui, ó, dessa minha parte do molde. E aí, depois eu venho com o meu forro e coloco com o direito pra baixo aqui, tá bom? Ó, amores, agora eu vou jogar meu forro pra lá, meu tecido principal pra lá. Então agora eu tô fazendo só um pontinho de segurança aqui em volta pra refilar todo o excesso do meu forro. Tô repetindo o que eu fiz na parte do zíper. Essa parte de baixo, a única diferença é que ela é um pouco mais larga. Na parte do zíper a gente faz um pouco mais fino, que é para compensar o acréscimo do zíper que ainda vai ter. Ó, tá vendo? Eu já fiquei com um molde de uma necessaire box, unindo o meu visor aqui. Ó, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de primeiro pôr o plástico cristal, fazer uma costurinha de segurança, que aí não preciso ficar me preocupando em segurar ou errar a posição do plástico. E aí eu venho com o meu forro por cima e agora sim eu faço uma costura com margem de meio centímetro. Eu gosto de fazer assim, me preocupar com uma camada por vez.
Já fiquei com os dois lados da minha necessaire prontos. E agora, eu vou fazer aqui na parte que tá marcado no seu molde, que é para o zíper, ó. Então, na parte aqui que tá marcado pro molde, que é o zíper, nós vamos passar o acabamento com viés. Eu vou usar o viés Boneon para fazer o acabamento aqui também. Pode usar viés de tecido, viés de sintético, da sua preferência, tá? Eu vou abraçar aqui e costurar de forma que já pega os dois lados, tá bom? E agora eu vou pegar a minha medida de zíper. Lembra que eu mostrei pra vocês lá no bolsinho da aba? Nós vamos colocar o nosso viés exatamente aqui, ó, nessa diferencinha que tem aqui nessa trama do zíper. Ó, alinhadinho aqui, esse acabamento aqui por cima, para fazer essa costura, tá? Deixa só esse espacinho aqui, ó, que muda a trama do zíper, que é o suficiente para passar o carrinho do cursor. Então você vai se guiando por ele. Então, ó, agora aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Vou alinhar aqui. Tome o cuidado de alinhar igualzinho aqui do outro lado. Fiz aqui, ó, já apliquei o meu zíper. Vou pegar agora os meus cursores, ó. Vou entrar com um de um lado. Ó, passei aqui os meus cursores, vou colocar aqui, ó, direito com direito, vou alinhar aqui e vou costurar agora aqui com margem de... Ah, ó, olha eu esquecendo a minha aba, opa, a abinha vai aqui agora, amores, ó, vou encontrar o centro dela aqui. Qualquer um dos dois lados, porque os dois estão iguaizinhos, tá? Vou encontrar o centro aqui. Ó, alinhei aqui centro com centro e vou fazer uma costurinha aqui de segurança com a minha aba virada do lado direito dela, ó, virada a minha alcinha pra cima, tá? Ó, o botãozinho, eu vou usar um botão imã com rebite, então eu vou colocar no final, tá bom? Ó, vou colocar direito com direito. E vou colocar aqui e vou costurar com margem de meio centímetro aqui. Costurei aqui, passei o meu viés de acabamento, ó, só abracei e costurei já pegando dos dois lados. Agora eu vou trazer, ó, canal do zíper com essa união aqui, ó. Esse excesso aqui, ó, você tomba para um lado e lá do outro lado você tomba para esse mesmo lado, tá? Então, ó, vou unir aqui, ó, ó como que ele bate direitinho, tá bom? E aí nós vamos costurar aqui com margem de meio centímetro. Fiz a união aqui e passei o viés Boneon, ó, já abraçando e pegando dos dois lados. Agora eu uni aqui, cortei o excesso meu do zíper, vou unir aqui também, ó. Aí agora, ó, aqui eu tombei pra cá, então aqui eu vou ter o cuidado de tombar pro mesmo lado, ó. Alinho aqui margem com margem, o zíper centralizado e vou costurar com margem de meio centímetro. Tô passando o viés aqui, ó, nas laterais que eu acabei de fechar. Tô só abraçando com o meu viés,
costurando, pegando já os dois lados, tá? Ó, amores, fiquei assim com a minha peça, tá vendo, ó? Ó, canal do zíper aqui, fiquei assim com a minha peça. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui caixas de leite, a caixinha de leite grandona, ó. Estica aqui, ó. Ó. Estica e vamos costurar, fechando as 4 caixinhas de leite. O viés aqui, ó, eu vou tombar ele pra baixo do lado do zíper, então eu vou tombar ele pra cá, tá? E vamos fechar agora todas essas caixinhas de leite. Vou fechar e já passar o viés de acabamento. Da mesma forma, eu vou abraçar com o viés e costurar já pegando dos dois lados. Eu já mostro pra vocês um. E aí eu já faço os outros rapidinho aqui pra gente ver essa peça pronta. Ó, amores, passei o viés, ó, e aí eu sempre selo com o isqueiro do lado e do outro pra ele não ficar desfiando, mas eu corto ele no fio e selo com o próprio isqueiro, tá? Aí ele não fica desfiando, eu faço acabamento assim já tem bastante tempo e eu não tenho problema nenhum com o viés acabando assim, tá bom? Ó, amores, estou virando pro lado direito. Já fiz aqui, vamos colocar o botãozinho. Ó, amores, deixa eu mostrar pra vocês. Eu deixei no molde uma marcação pra posição do botão, mas você pode também, ó, dobra ao meio, um dedinho pra baixo, aproximadamente 1,5 cm, ó. Vou fazer um furo com o agulhão e vou entrar com o meu botãozinho com o rebite. Tô usando o botão imã com o rebite duplo. Esse daqui, ó. Botão imã, que fica com o rebite, o acabamento de rebite fica aparecendo dos dois lados, tá? Então eu coloco no final da minha peça, ó. Como a outra parte do botão fica no plástico, precisa ser um botão com acabamento, senão vai ficar feio na sua peça, tá? Ó, a parte achatadinha fica aqui em cima, a parte com o botão fica aqui, tá bom? E aí eu vou pressionar aqui no meu balancinho. Não vou mostrar eu pressionando, tem lá no meu Instagram, nos vídeos, no antigo IGTV, você entra lá no meu perfil, vai ter o triângulo ali de vídeos. Vai ali e dá uma rolada ali, tem um vídeo que eu falo sobre botãozinho imã, tá? Bem detalhado pra vocês. Ó, amores, pus a parte do botão e aí o que eu faço, ó? Abraço aqui a minha necessaire, bonitinha, ó. E aí eu venho aqui com bastante cuidado, eu tô fazendo aqui pra cima pra mostrar pra vocês, mas é lógico que eu apoiaria. Deixa eu baixar aqui pra mostrar, ó. Ó. Alinho aqui bonitinho. Vi aqui a posição do botão, ó, e vou fazer um furo no meu plástico. Fiz uma marquinha só por enquanto, ó. Vou abrir aqui o meu zíper, ó. Marquei a posição, furei. Só que aqui ele é muito delicado. O que eu vou fazer? Pra não ficar também uma coisa feia aparecendo, eu tenho uns retalhinhos de plástico cristal. E aí, o que eu faço? Ó, eu corto uma tira, retalhinho de plástico para não ficar aparente esse acabamento, mas ele já vai dar um reforço. Ó, cortei um retalhinho aqui, tem mais ou menos 8 por 4. Ó, dobro ao meio, dobro de novo. Fiquei aqui, ó, com 4 camadas, a mesma gramatura, eu tô usando 20, tá? Fiquei com 4 camadas aqui do plástico. Vou fazer um furinho aqui no meio dele também, ó. E vou entrar com o meu botão aqui nesse buraquinho que eu fiz aqui.
E aí vou entrar com esse meu acabamento aqui embaixo, ó. Esse meu reforço aqui embaixo. Se você achar que ficou grande, ó, ficou muito aparente, você pode cortar ele um pouquinho menor, ó. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó. Ficar mais quadradinho, ficar mais do tamanho do botão mesmo. Tá? Ó. Mas o botãozinho imã, ele não força muito aqui na peça, tá? E se você for usar o tic-tac, coloca o reforço também, tá bom? Ó, aí coloco aqui o meu rebite, vou pressionar aqui no meu balancinho. Olha que fofura! Essa peça feita com o painel sublimado da Caracol Arts. O viés boneão, como vocês perguntaram, ele é acabadinho na lateral, tá? Então eu não preciso dobrar a lateral dele pra fazer o acabamento aqui na frente. E como eu falei pra vocês, eu não gosto muito do acabamento com viés boneão porque ele dá essa enrugada aqui, tá vendo? Que ele dá essa enrugada aqui, ó. Eu prefiro demais fazer o acabamento assim, ó. Essa aqui é a pecinha que eu ensinei lá no Instagram, na segunda-feira, no lançamento da maleta Zelo. Ó, tem o painelzinho sublimado dessa peça, viu? E tá vendo que aqui eu fiz o acabamento com viés, aquele de armarinho, aquele de tecido. E eu gosto muito mais, o acabamento fica muito mais charmoso, muito mais bonito, tá? Mas houve a dúvida, foi gerada a dúvida se dava pra fazer com o boneão. Dá sim. Eu falei que particularmente eu não gosto, que é uma preferência minha, mas dá pra fazer sim. E olha que charminho de peça, gente, que coisa mais fofucha, não é? Ó, essa aqui eu fiz no sintético, e apesar dela ser compacta, cabe bastante coisa. Ó, aqui tá cheio de coisa, ó, tá vendo? E tá segurando com o botãozinho imã, tá? Ó, eu coloquei aqui, tá cheio esses vidros, tá? Xarope, remédio pra febre, mel de pirona, aerolim, Dramin, tá vendo? Tá pesadinha, e o botãozinho imã aqui segura tranquilo, tá bom? E aqui eu mostrei pra vocês, ó, prendendo a lateral aqui e como que ela fica a alça solta, ó. Ó, além de reforçar, o acabamento da alça presa aqui fica muito mais bonito, né? Então eu vou colocar um rebite aqui depois, ó, pra deixar ela baixinha assim, ó, igual nós fizemos nessa aqui. Vai ficar muito mais bonito. Amores, que Deus abençoe, que cresça, multiplique, frutifique cada vez mais na vida de vocês, as bênçãos abundantes do Senhor, toda a força que vem do Pai na vida de vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.